Olá, antes de começar este vídeo eu quero fazer-vos um convite. Certamente conhecem as 11 leis do universo. Não? Nunca ouviram falar? Então é a vossa oportunidade. Abaixo na descrição estará o link para participarem da terceira jornada das 11 leis do universo do Tiago Benavides. É o convite que vos faço, passem pelo link na descrição e aproveitem essa imersão nas 11 leis do universo. Amor, poder e serenidade. Eu gostaria de discutir três importantes atributos divinos: amor, poder e serenidade, e como eles se manifestam em suas formas distorcidas. Na pessoa saudável, esses três princípios operam lado a lado, em perfeita harmonia, alternando-se de acordo com cada situação específica. Eles se complementam e se fortalecem uns aos outros. É mantida a flexibilidade entre eles, de forma que nenhum desses três atributos jamais possam contradizer um outro ou interferir com ele. Contudo, na personalidade distorcida, eles excluem-se mutuamente. Um contradiz o outro de forma a criar conflito. Isso acontece porque um desses atributos é inconscientemente escolhido pela pessoa para ser usado como solução para os problemas da sua vida. As atitudes de submissão, agressividade e retraimento são as distorções do amor, poder e serenidade. Quando criança, o ser humano encontra decepção, desamparo e rejeição, reais e imaginários. Esses sentimentos criam insegurança e falta de autoconfiança que a pessoa tenta superar, infelizmente, sempre da maneira errada. Para dominar as dificuldades criadas, não apenas na infância como também mais tarde na vida, como consequência de se recorrer a soluções erradas, as pessoas envolvem-se cada vez mais em um círculo vicioso. Amor e submissão. Uma dessas soluções falsas é o amor. O sentimento é: se eu fosse amado, tudo estaria bem. Em outras palavras, espera-se que o amor resolva todos os problemas. Desnecessário dizer que isso não é verdade, especialmente quando se considera a maneira como se espera que o amor seja dado. Na realidade, uma pessoa perturbada adota essa solução, dificilmente é capaz de experimentar o amor. A necessidade de amor protetor tem uma certa validade para a criança, mas se for mantida na idade adulta, ela não mais vale. Nessa busca de ser amado existe um elemento de eu tenho de ser amado para que possa acreditar no meu próprio valor. Então eu posso estar disposto a corresponder a esse amor. É, no fim de contas, um desejo autocentrado e unilateral. Os efeitos de toda essa atitude são graves. Essa necessidade de amor e dependência realmente o torna indefeso. Você não cultiva em si mesmo faculdade de se manter sobre as próprias pernas. Em lugar disso, você usa toda a força da sua psique para corresponder a esse ideal, de forma a obrigar os outros a atender às suas necessidades. Noutras palavras, você cede para que os outros cedam a você. Você se submete para dominar, embora tal dominação deva sempre manifestar-se em desamparo brando e fraco. Como isso é doloroso, além de ser contraditório em relação à autoimagem idealizada, que recomenda o esquecimento de si mesmo como virtude suprema, esses sentimentos têm de ser projetados nos outros. Esses sentimentos de desprezo e o ressentimento pelos outros, por sua vez, contradizem os padrões do eu idealizado. Consequentemente, eles também têm de ser escondidos. Essa dupla ocultação causa inversão e tem sérias repercussões na personalidade, manifestando-se também em todo o tipo de sintomas físicos. Raiva, fúria, vergonha, frustração, desprezo e ódio por si mesmo existem por duas razões. Primeiro, eles existem como resultado da negação do eu verdadeiro e pela indignidade de ser impedido de ser o que realmente se é. Acredita-se, então, que o mundo impede a autorrealização e abusa e tira vantagem da sua bondade. Isso é pura e simples projeção. Num esboço bastante breve,
Esse é o quadro de uma pessoa que escolheu o amor, com todas as suas subdivisões de compaixão, compreensão, perdão, união, comunicação, fraternidade, sacrifício, como uma solução rígida e unilateral. Essa é a instrução do atributo divino do amor. Uma autoimagem idealizada desse tipo terá os ditames e padrões correspondentes. A pessoa tem sempre de ficar na sombra, nunca se afirmar, sempre ceder, nunca achar defeitos nos outros, amar a todos e jamais reconhecer os seus verdadeiros valores, realizações e assim por diante. Poder e agressividade. Na segunda categoria está aquele que busca o poder. Essa pessoa pensa que poder e independência em relação aos outros resolverão todos os seus problemas. Esse tipo, assim como o outro, pode apresentar muitas variações e subdivisões. Tal atitude pode ser predominante ou subordinada a uma ou ambas das outras. Aqui, a criança em crescimento acredita que a única maneira de ficar segura é tornando-se tão forte e invulnerável, tão independente e sem emoção, que nada nem ninguém poderá tocá-la. O próximo passo é cortar todas as emoções humanas. Quando, porém, ela vem à luz, a criança se sente profundamente envergonhada de qualquer emoção e a considera uma fraqueza, seja ela real ou imaginária. O amor e a bondade também seriam considerados fraqueza e hipocrisia, não apenas nas suas formas distorcidas, como acontece no tipo submisso, mas também na sua forma verdadeira e saudável. O impulso de poder e agressividade pode manifestar-se sob muitas formas e em muitas áreas da vida e da personalidade. Ele pode ser dirigido principalmente à realização, quando a pessoa, com o impulso de poder, vai competir e tentar ser melhor que todos os outros. Qualquer competição será encerrada com uma injúria à elevada posição especial necessária para essa solução particular. A incapacidade de ser a sua autoestima idealizada sempre causa esse efeito. Quando se analisa de perto as exigências de qualquer autoimagem idealizada, sempre se descobre que a onipotência está contida nela. Contudo, essas reações emocionais são tão subtis e esquivas e tão encobertas pelo conhecimento racional que é preciso um exame muito persistente de certos sentimentos em certas ocasiões para obter consciência disso tudo. Só o trabalho que você está a fazer neste patchwork pode revelar como qualquer dessas atitudes existe em você. Elas são, naturalmente, mais fáceis de descobrir quando um tipo é bastante dominante. Na maioria dos casos, contudo, as atitudes estão mais ocultas e estão em conflito com as atitudes de outros tipos. Outro sintoma do tipo agressivo, que pensa que o poder é a solução, é a visão artificialmente cultivada de como o mundo e as pessoas são tão más. Uma pessoa que procura provas dessa visão negativa recebe muitas confirmações e orgulha-se de ser objetiva e o oposto da crédula. Ao contrário, o tipo submisso orgulha-se de amar a todos e de considerar bons todos os outros seres humanos. Essa perspectiva é necessária para manter e seguir a atitude submissa. Na realidade, a pessoa desse tipo não se importa realmente se os outros são bons ou maus, contando que eles a amem, apreciem, aprovem e protejam. Toda a avaliação das outras pessoas baseia-se nisso, não importa o quão bem possa ser explicado. Uma vez que todos têm virtudes e defeitos, cada um desses pode ser identificado conforme a atitude predominante da outra pessoa para com o tipo submisso. Uma autoimagem pode, portanto, simultaneamente exigir de uma pessoa que de um lado ela seja sempre altruísta, de forma a obter amor, e de outro que ela seja sempre egoísta para obter poder. Além disso, a pessoa tem também de ser completamente indiferente e distante a todas as emoções humanas de forma a não ser perturbada. Você pode imaginar que conflito isso representa na alma? Quão dilacerada será uma alma? O que quer que ela faça é errado e causa culpa, vergonha, inadequação e, portanto, frustração e desprezo por si mesma. Serenidade e retraimento.
Consideremos agora o terceiro atributo divino, a serenidade, escolhido como solução e, por isso, sendo distorcido. Originalmente, uma pessoa pode ter estado tão dividida entre os dois primeiros aspectos que uma saída teve de ser encontrada, recorrendo a uma fuga dos problemas internos e, portanto, da vida como tal. Sobre essa retirada ou falsa serenidade, essa alma ainda está partida ao meio, mas não tem mais consciência disso. Foi construída uma fachada tão forte de falsa serenidade que, enquanto as circunstâncias da vida o permitirem, essa pessoa está convencida de ter atingido a verdadeira serenidade. O tipo retraído e o tipo que busca poder parecem ter algo em comum: distanciamento das emoções, ausência de apego aos outros e uma forte necessidade de independência. Enquanto o tipo que busca o poder se vangloria da hostilidade e do espírito de luta agressivo, o tipo retraído é completamente inconsciente desses sentimentos. E sempre que eles emergem, fica chocado com eles por violarem os ditames da solução de retirada. Esses ditames são: você deve olhar de forma benigna e desapegada para todos os seres humanos, sem, porém, ser incomodado ou afetado por nenhum deles. Isso, caso fosse verdadeiro, seria mesmo serenidade. Mas nenhum ser humano jamais é tão sereno assim. Portanto, tais determinações são irreais e irrealizáveis. Os ditames também incluem orgulho e hipocrisia. Orgulho, porque esse distanciamento parece muito divino em sua justiça e objetividade. Na realidade, a visão da pessoa pode ser tão afetada pelo que pensam os outros quanto a do tipo submisso. Mas sendo orgulhoso demais para admitir que alguém tão excelso pode ser tocado por tais fraquezas humanas, uma pessoa desse tipo tenta elevar-se sobre todos. Isso não é possível. Esses três tipos básicos foram esboçados aqui de forma muito breve, muito geral. Não é preciso dizer que existem muitas variações, de acordo com a força, a intensidade e distribuição dessas soluções. A tirania da autoimagem idealizada manifesta-se. Tudo isso tem de ser descoberto no trabalho individual. Não se deve jamais esquecer que tais atitudes nascidas do eu idealizado dificilmente poderiam ser a pessoa total. A atitude pode estar presente em grande medida em certas áreas de personalidade e em menor grau em outras. Ainda em outras facetas da vida, ela simplesmente não aparece. A parte mais importante desse trabalho é sentir as emoções, a experimentá-las de verdade. É impossível ver-se livre da autoimagem idealizada que bloqueia a vida se você simplesmente observar de modo distanciado, com o seu intelecto, o que existe em você. É necessário tornar-se agudamente consciente de todas essas tendências, frequentemente contraditórias, e isso vai ser doloroso. Olá! Como já sabem, o meu nome é Luís Filipe e este é o Estrada que Segue. Tenho estado a ler excertos do capítulo 9, Amor, Poder e Serenidade, do livro Não Temas o Mal. Vamos agora encaminhar-nos para a parte final deste capítulo e falar mais um pouco sobre isto. É um tema delicado, todos nós temos as nossas personalidades diferenciadas e quando elas estão manipuladas pela nossa autoimagem idealizada, que eu falei no capítulo anterior, no vídeo anterior, ainda se torna mais difícil de perceber quem realmente somos. Mas vamos lá seguir em frente. A necessidade de desenvolvimento emocional. A dor que sempre existiu em você, mas estava escondida, contra a qual você se protegeu, depositando-a sobre os outros, sobre a vida, sobre o destino, tornar-se-á uma experiência consciente da qual você absolutamente precisa. À primeira vista, isso passará por uma recaída. Você vai acreditar que está em situação ainda pior do que estava antes de começar o trabalho neste patchwork. Mas não é assim.
Foi o seu próprio progresso que tornou possível que todas essas emoções, até aqui ocultas, viessem à tona de forma a que você pudesse realmente usá-las para análise. De outro modo, não lhe seria possível dissolver a superestrutura do seu tirano, a sua autoimagem idealizada e todo o mal desnecessário que ela lhe causa. Portanto, meu amigo, comece a ver as suas emoções sobre essa luz. Você descobrirá então como são impossíveis as exigências que lhe faz a sua autoimagem idealizada. Você verá que é a sua autoimagem idealizada e não Deus, a vida ou as outras pessoas que exigem tudo isso. Começará também a ver que, por causa dessas demandas da personalidade, você precisa que os outros o ajudem a atendê-las. Isso faz com que você inconscientemente exija dos outros o que eles são incapazes de dar. Então, você fica muito mais dependente do que precisa ser, malgrado todo o seu esforço em direção a uma independência destruída e do tipo agressivo ou retirado. Não é o bastante compreender intelectualmente que quanto mais estiver envolvido nas suas falsas soluções, menos o seu eu verdadeiro pode manifestar-se. É preciso experimentar isso também. Essa experiência deve ocorrer se você permitir que as suas emoções venham à luz e se você trabalhar com elas. Então, você começará a sentir o valor intrínseco do seu eu verdadeiro. Só aí será possível abrir mão dos falsos valores do seu eu idealizado. Esse é um processo recíproco. Permitindo-se ver os seus falsos valores, por mais doloroso que possa ser, os seus verdadeiros valores emergem gradualmente, de tal forma que você não precisa mais dos falsos. Uma vez que o eu idealizado o aliena do seu eu verdadeiro, você está completamente inconsciente dos seus reais valores. A princípio, é doloroso desenrolar esse processo, pois a ansiedade, a frustração, a culpa, a vergonha e assim por diante têm de ser agudamente experimentadas. Mas à medida que prossegue com coragem, você vai obter uma perspectiva muito diferente de tudo. Finalmente, você começará a ver o seu eu verdadeiro pela primeira vez. Você verá as suas limitações. No início, será um choque ter de aceitar essas limitações que estão muito distantes do eu idealizado. Mas, à medida que aprende a fazê-lo, você começa a enxergar valores que nunca havia realmente visto, dos quais nunca esteve consciente. Então, um sentimento de força e autoconfiança fará com que você visualize tanto a vida como a si mesmo de um modo muito diferente. Gradualmente, o processo de crescimento em direção ao seu eu verdadeiro se dará em você. Ele vai fortalecer a sua verdadeira independência, não a falsa. De forma que o facto de ser apreciado pelos outros não será mais o padrão para o seu senso de valor. A avaliação alheia só assume tamanha importância porque você não se avalia honestamente e assim a avaliação alheia torna-se um substituto. Mas esse é um processo lento. Ele não vem da noite para o dia. Resulta do exame constante de si mesmo e da análise dos seus problemas, atitudes e emoções. Ao avançar nesse caminho, o seu eu verdadeiro e os seus reais valores e capacidades vão evoluir através de um processo de crescimento interno e natural. Sua individualidade então ficará cada vez mais forte. A sua natureza intuitiva se manifestará sem inibições e com uma espontaneidade natural e confiável. Distorção. Como vocês puderam perceber, estes três atributos podem ser distorcidos pela forma como nós experienciámos a nossa vida noutros tempos, principalmente quando nós éramos crianças, a forma como certos traumas interagiram connosco, a forma como nós nos sentimos mal amados ou mal recebidos no nosso ambiente familiar e às vezes de amigos e escolar, isso tudo influencia e distorce a forma como nós temos presente o amor, o poder e a serenidade em nós.
Isto vem de encontro a tudo o que já falámos nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, e uma das formas que eu acredito que possa provocar uma forte distorção destes três atributos é o bullying. Eu próprio passei por ele, tenho vindo a tentar ultrapassá-lo da melhor forma possível e tentar encontrar o meu amor próprio. Tentar ver as coisas de outra perspectiva, encontrando o meu amor próprio, é a forma que eu tenho de superar o bullying que sofri até aqui. Portanto, acho que todos nós temos de ter atenção ao bullying, sejamos adultos, sejamos crianças, tentar perceber o que está na origem disso para tentar aniquilar esse bullying de alguma forma. É difícil, às vezes é aquilo que nós temos como exemplo, é aquilo que nós praticamos. Eu sofri porque alguém o impingia, alguém o infligia em mim. Logo, essa pessoa que o infligia tinha algum problema, alguma coisa que ele poderia ter em casa que fizesse com que ele provocasse isso. Eu falei um pouco mais sobre isto num vídeo que eu tenho aqui, ou já coloquei, ou vou colocar no canal nos próximos dias. Portanto, passem por lá e vejam um pouco melhor esta explicação, esta situação que eu tentei dar sobre o bullying. Sem botão mágico. Como se entende e se percebe, o autoconhecimento é um processo lento. Algo gradual que nós temos que fazer dia a dia. Às vezes nós estamos muito bem, pensamos que já entendemos um certo ponto na nossa vida e de repente vem alguém que nos diz alguma coisa e um clique. Instalou aqui alguma coisa, um clique dentro do nosso sistema que nos faz perceber que afinal estávamos a ter a percepção errada sobre aquele assunto. Às vezes uma palavra faz a diferença. Nós podemos ter várias percepções da mesma situação e conforme os dias vão passando nós vamos encarando as coisas de outro modo e esse encarar as coisas de outro modo ajuda-nos a reconstruir o nosso sistema, a nossa mente, a nossa cabeça da melhor forma possível para tentar encarar todos os outros problemas que já passamos. As experiências passadas podem ser de veras importantes para perceber o que está mal, mas não nos devemos apegar a elas. Devemos percebê-las, entendê-las, dar-lhe outro significado, ressignificá-las de alguma forma e depois deixá-las lá, onde elas aconteceram, no passado. Levar o poder que nós adquirimos com essas experiências e a sabedoria que adquirimos com elas, levá-las para o nosso futuro. Mas não as experiências em si. Essas devem ficar lá guardadas no passado. É onde elas estão bem, é lá guardadas. Mas não existe um botão mágico. Não há um clique instantâneo e isto fica tudo resolvido. Temos de nos empenhar e temos que dar tempo ao tempo para poder encontrar o nosso verdadeiro caminho, a nossa solução ideal para certos problemas que passamos. Portanto, nada como calma e tranquilidade e, por mais doloroso que seja, temos de encarar aquilo que vivemos para se poder melhorar a situação daqui para a frente. Arrependimentos. Nós temos de fazer o nosso melhor para evitar que existam arrependimentos. Eles existirão sempre, porque há sempre certas oportunidades que nós perdemos ou desperdiçamos por esta ou aquela razão. Mas todos nós sabemos que a vida é uma estrada que nós seguimos e que há de chegar ao seu fim. Portanto, se nós conseguirmos evitar os arrependimentos quando chegarmos ao fim, é bom, de alguma forma, evitá-los. Tenho também um vídeo que vai sair no canal, entretanto, sobre os 5 maiores arrependimentos no final da nossa vida. Isto tem a ver, foi feito por uma enfermeira australiana, mas vocês depois podem ver mais nesse vídeo. Está relacionado também com um outro livro, um pequeno livro que ela escreveu sobre essa situação, porque ela lidou com doentes terminais, então conseguiu perceber os maiores arrependimentos de cada um de nós, ou os 5 maiores que existem e coincidem com mais pessoas. Este vídeo termina por aqui, espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e podemos continuar a conversa nos comentários. Fica bem? E tu sabes, podes ser o teu próprio guia.